coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou pegante, eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Desejo saudar os irmãos nesta noite com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão alegres na presença de Deus nessa noite? Vamos ler, aproveitar que estamos em pé, um trecho bíblico que nós encontramos no livro de Salmos, melhor, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Uma narrativa bíblica bem conhecida dos irmãos da igreja. Nós estamos alegres na presença de Deus, porque o Espírito Santo está conosco. Já nos alegramos através dos louvores, da palavra introdutória que foi lida aqui. E Deus está neste lugar para nos abençoar, para nos alegrar, para nos transformar e fazer de nós vencedor em Cristo Jesus. Nesta noite, diga comigo assim: eu não morrerei sem que o Senhor cumpra em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Feche os teus olhos agora, Altíssimo, grandioso e eterno Deus. Pai amado, nós estamos, Senhor Jesus, na Tua casa, nesta casa, Senhor Jesus, de oração, Pai, aonde o milagre tem acontecido, Senhor Jesus. Pai querido, aonde vidas têm sido libertas, Senhor Jesus, aqui nesta casa de oração, Pai. Nesta noite nós não viemos em vão neste lugar, Pai. Nós viemos com o propósito de Te adorar, Senhor, de nos alegrar na Tua presença, Senhor Jesus. Pai querido, nós já estamos alegres, Senhor Jesus, porque o Teu Espírito Santo, Pai, Ele é capaz de alegrar o homem, Senhor Jesus. Pai querido, o Teu Espírito, Senhor Jesus, Ele direciona, Pai, o homem que anda perdido, que anda caído, Pai. E nesta noite nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos nesta noite, Senhor Jesus, no poder da oração da igreja, Senhor Jesus. E que nesta noite cadeias, Pai, venham cair por terra, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, que vidas sejam libertas, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Aquele que está, Senhor Jesus, necessitando de um milagre, que possa ser curado, Senhor. Aquele que ainda não é batizado com Espírito Santo e fogo, que venha a ser batizado, Senhor Jesus, nesta noite. Jesus, é a nossa oração, Pai, diante da Tua palavra e diante da igreja, Senhor. Amém? Toma o teu assento, glorificando o nome de Jesus. Nós estamos alegres no ambiente espiritual, em mais um domingo de um culto da família, onde Deus tem se feito presente a cada domingo junto conosco, nos alegrando, nos orientando, nos dando a certeza da salvação. Nós temos a certeza de que Deus está no controle desta igreja, deste barco, da nossa vida. Então nesta noite não temos lugar aqui para temer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia nos diz
no livro de Jó, capítulo 1, que havia um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Glorificado é o nome de Jesus. O contexto histórico desta palavra, meus irmãos, eu não quero me deter porque vocês já conhecem. A Bíblia nos relata, nos ensina, nos adverte, nos mostra. E neste contexto histórico em que Jó vive, nós sabemos que Deus coloca Jó à prova diante de várias acusações. A terra de Uz, ela é uma região do Oriente Médio, ao oriente de Israel, melhor dizendo. Nós vimos aqui a história de um homem que palmilhou, que passou, que percorreu por esta terra. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Um homem mais rico do Oriente, dono de milhares de animais, de muitas pessoas ao seu serviço. A Bíblia vai nos dizer que no primeiro estágio ele tem milhares de animais, 7.000 ovelhas, mais especificamente, 3.000 camelos. Aproximadamente hoje, se convertêssemos para os dias de hoje, para a moeda de hoje, este homem teria cerca de 14, 15 milhões de reais. Nós estamos falando aqui de um homem milionário, um homem que Deus abriu as portas para ele, e ele prosperou, realmente, ele prosperou de verdade. Mas a Bíblia também vai nos dizer que nós temos um acusador que rodeia a terra, que é capaz de detalhar ser humano por ser humano e nos acusar diante de Deus. Nós temos, a Bíblia diz, um acusador que nos acusa dia e noite perante a presença de Deus. Mas nós temos também aqui na Bíblia Sagrada a certeza de que este acusador já foi derrotado na cruz do Calvário, e nós hoje aqui nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós temos um acusador, mas nós temos um defensor que peleja por nós. A Bíblia diz que ele está à destra do Pai intercedendo por a minha vida e pela tua vida. Glorificado é o nome de Jesus. Eu posso entender nesta mensagem aqui de Jó, meus irmãos, que Jó vive 3 estágios na vida aqui nessa terra. Ele vive um estágio em que ele é abençoado por Deus, as portas se abrem, ele prospera, ele é cercado de bens, ele é cercado de filhos, ele é cercado de uma família próspera, gloriosa. E eu também vejo, depois quero relatar aos irmãos, um estágio de provação, aonde Jó entra em uma situação em que nenhum de nós gostaríamos de entrar. Jó entra diante de uma provação, diante de uma acusação. A Bíblia diz que Satanás, ele vai colocar diante de Deus em xeque a fé de Jó. Ele vai dizer para Deus, primeiro Deus faz uma reunião, a Bíblia diz, está escrito no livro de Jó, entre os filhos de Deus, e se apresenta Satanás. Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta para Satanás: tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que procura se desviar do mal na terra? Tem visto ele na terra? E Satanás diz: sim, tem visto. Tu tens cercado ele de bens. A primeira acusação que Satanás faz para Jó diante de Deus é justamente a vida financeira de Jó. Ele coloca diante de Deus e diz: olha, tu tem abençoado ele, por isso que ele te adora. Tu tem abençoado ele, tu tem cercado ele de bens, tu tem cercado ele de uma família linda, próspera, por isso que ele está te adorando, por isso que ele está te buscando. E ali Deus então está escutando Satanás, e a Bíblia diz que Satanás, ele rodeia a terra, ele procura tragar quem ele pode tragar. A Bíblia diz que se fôssemos pela vontade do nosso adversário, nós já estaríamos derrotados, mas Jesus estendeu a mão sobre nós. Jesus estendeu a mão sobre você nesta noite. Você não está sozinho.
Você não está sozinho nessa peleja. Levanta a tua mão para o alto assim e glorifica o nome de Jesus. Nós estamos numa guerra espiritual, aonde todo momento nós somos acusados, aonde todo o momento Satanás tenta achar alguma coisa para te acusar diante de Deus. Nós estamos numa guerra espiritual travada nessa noite, aonde o nosso adversário não gosta que você estivesse aqui na casa de Deus, servindo a esse Deus vivo, mas nós estamos aqui mais uma vez, glorificando o nome de Jesus. Quantos pode levantar a mão para o alto assim e glorificar o nome de Jesus? Então Satanás está diante de Deus, acusando Jó e dizendo: olha, tu tens cercado Jó de bens, tu tens dado filhos, tu tens dado filhas, tu tens dado uma família próspera, tu tens feito tantas coisas a Jó, tu tens cercado ele de bens. A Bíblia diz que eram muitas pessoas a serviço de Jó. Então ali Satanás acusa Jó e Deus diz, estabelece algumas coisas para ele, porque aqui eu posso entender nessa palavra, meus irmãos, que Deus ele tem o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Às vezes nós falamos coisas, às vezes nós pensamos coisas, às vezes nós ouvimos pessoas falar, às vezes nós até achamos que muitas vezes a luta tem sido grande. Nessa semana eu estava orando a Deus, essa semana que passou, estava falando com Deus, e por isso que Deus me levou para esse livro de Jó. São 42 capítulos nesse livro de Jó, e aqui nós vimos o relato de um homem que sofreu, mas um homem que viveu com Deus, um homem que teve experiência com Deus, um homem que Satanás colocou a fé dele em xeque diante de Deus, mas ele venceu o nosso adversário. E aqui eu estava meditando nesse livro e olhando para Jó, olhando para a história de Jó e vendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o cenário seja desastroso, mesmo que o cenário seja de derrota, de perca, de frustrações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle de Deus. A Bíblia diz que Deus então diz para Satanás: olha, tu tem a vida, tu tem tudo que eu tenho cercado cercado Jó, tu pode tocar, mas na vida dele tu não toca. Ele estabeleceu limites a Satanás. Na vida de Jó tu não vai tocar, mas nos bens dele, naquilo que ele adquiriu, tu pode tocar, e nós vamos ver se ele me serve ou se ele não me serve. A Bíblia diz, e mais uma vez, verei a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Tu tem uma diferença na tua vida. Tu tem uma diferença na tua vida para o mundo. Você serve a Deus. Você não pode perder a fé em Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja enfrentando dificuldade. Não perca a fé em Deus nessa noite. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vimos, mas daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós confiamos que Deus pode fazer na nossa vida. Glorificado é o nome de Jesus. Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece é o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes nós fizemos plano, às vezes nós almejamos alguma coisa, às vezes nós determinamos alguma coisa no nosso coração, mas o que prevalece é a vontade de Deus sobre a tua vida nessa noite. Glorificado é o nome de Jesus. Então não te preocupa com o que você está passando. Nesta noite entrega nas mãos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que foi dado todo o poder nos céus e na terra para Deus.
Deus, Ele não vence uma batalha nos 45 minutos do segundo tempo, não. Deus, Ele tem um plano estabelecido para mim e para você nessa noite. Quem sabe está difícil de você enfrentar esta guerra. Quem sabe está difícil de suportar esta perda. Quem sabe está difícil de você vencer. Mas eu quero te trazer uma palavra de Deus nessa noite. Com Jesus tu vai vencer. Com Jesus tu vai vencer toda e qualquer barreira. Com Jesus não há perda, com Jesus há vitória. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui. É no nome que é sobre todo nome que nós estamos aqui nesta noite. Glorificado é o nome de Jesus. Segunda característica que eu posso ver e entender nesta palavra é que para o sofrimento, todo sofrimento, ele tem um limite estabelecido pelo nosso Criador. Todo sofrimento que nós vivemos, todo sofrimento que nós enfrentamos, ele tem um limite. Ele tem um limite, que Deus coloca um limite, porque a Bíblia diz que Deus não daria uma carga maior do que nós suportaríamos, para que eu e você pudéssemos carregar. Então Deus tem um limite para atuar. Satanás vai trabalhando muitas vezes, vai tentando nos massacrar, tentando nos impedir, tentando nos parar, mas nesta noite eu te trago uma palavra de Deus. Tem um limite estabelecido por Deus, para que você venha vencer esse deserto que você está enfrentando nessa noite. Tem um limite que Deus estabeleceu para que Satanás pare. Ele não vai poder avançar nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está aqui para nos abençoar. Glorificado é o nome de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos afirma que Deus, Ele é fiel e não permite que Satanás, ou seja, que sejamos testados acima das nossas forças. Glorificado é o nome de Jesus. Jó 1:12 mostra Deus estabelecendo ordens claras a Satanás do que é permitido e do que é proibido na vida de Jó. Eis que tudo o que ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Tem um limite. Deus está te guardando nessa noite. Quem sabe eu estou falando para você que chegou nesta casa, neste lugar, angustiado, aflito, desanimado. Quem sabe você tem perdido algumas coisas, quem sabe você está aflito nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para te trazer. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai restituir em dobro. A Bíblia diz que tudo em dobro Deus deu a Jó, e não foi para menos e nem para mais. A Bíblia diz que das 7.000 ovelhas, Deus no segundo momento, Deus deu 14.000 ovelhas a Jó. Glorificado é o nome de Jesus. Nesta noite tem restituição de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Deus está restituindo aquilo que tu perdeu. Quem sabe o inimigo, teu adversário, tentou te entristecer, tentou fazer você parar, tentou fazer você ficar angustiado, aflito, desanimado, mas esta é uma noite de restituição. Esta é uma noite de milagre. Esta é uma noite de bênção. Todo sofrimento tem um limite. Todo sofrimento tem um limite, que Deus estabelece um ponto final. E a partir daquele ponto final você começa a triunfar. E eu creio que nesta noite Deus está colocando um fim neste deserto que você vem enfrentando, que você vem caminhando. Deus está colocando um fim neste deserto, está te dando a vitória. Glorificado é o nome de Jesus. Então ali Jó sofre muitas perseguições. Ali Jó, ele é colocado a fé dele em prova. Quantas vezes o nosso adversário coloca a nossa fé em prova? Quantas vezes lá no mundo nós ouvimos assim: o que adianta ir num culto de domingo à noite se você não está bem financeiramente? O que adianta você estar na igreja, lá com o pastor, com os obreiros, se a tua vida financeira não vai bem, você aqui fora no mundo está sofrendo? O que adianta você ir à igreja se quem sabe em determinada área da tua vida você enfrenta luta?
Quantas vezes o nosso adversário coloca a nossa fé diante da presença de Deus e até tenta nos entristecer, até tenta nos parar, mas Deus vem com uma palavra de ânimo e nos anima num culto de domingo à noite. Através dos louvores Ele nos fortalece, através da palavra introdutória, através da palavra ministrada também, Ele nos dá força, nos dá vigor, para nós poder enfrentar uma semana. Quem sabe você já chegou neste lugar quase desistindo, mas nessa noite você sai daqui fortalecido pela presença de Deus, porque Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, para nos fortalecer, para nos dar vitória, para nos animar e para nos dar coragem de vencer. Eu fiquei olhando para essa história de Jó e fiquei pensando, meus problemas não são nada. Fiquei me lembrando que é difícil quando um homem, ele perde um filho, ele enterra um filho, porque a lei natural dessa terra é um filho enterrar um pai, não um pai enterrar um filho. E fiquei me lembrando quantas pessoas já passaram por isso, de perdas na família, quantas perdas enfrentaram. E eu fiquei me lembrando da vida deste homem Jó. Se é difícil perder um, imagina perder 10 filhos. E isso não foi no decorrer de um bom tempo, foi questão de horas. A Bíblia diz que saía um mensageiro com a notícia negativa e já entrava outro mensageiro com a notícia negativa. Quando nós recebemos uma notícia negativa, o nosso cérebro se prepara para o pior, se arma. Às vezes eu vejo no meu próprio trabalho, quando eu estou lá, vem uma situação de um caminhão, vem uma situação de um problema, a gente já fica angustiado. Agora você imagina o que Jó enfrenta, perdendo tudo que ele tinha, os seus bens, perdendo o que ele tinha de mais precioso aqui na terra, os seus filhos. A Bíblia diz que ele perde bens, que ele perde filhos, que sai um mensageiro negativo e entra outro com outra mensagem negativa. Mas Jó permanece firme, Jó permanece fiel, Jó permanece com a certeza de que ele teria vitória em Cristo Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Esta palavra é forte nessa noite, mas é uma palavra que ela vai nos fortalecer. E nós vamos poder sair daqui olhando e dizendo assim, olha, nós não temos problema nenhum. Nós não temos problema nenhum para resolver. Os nossos problemas não são nada diante da história de Jó. Mas Jó permanece firme. E a fidelidade de Jó leva ele para um terceiro estágio. Eu vejo aqui nesta palavra 3 estágios. Um estágio primeiro, em que Deus abençoa Jó, prospera ele, enche ele de bens, enche ele de uma família gloriosa. Num segundo momento, Jó enfrenta uma provação, enfrenta momentos difíceis, enfrenta uma situação complicada, mas enfrenta de cabeça erguida, com a vitória, com a certeza da vitória. Glorificado é o nome de Jesus. Ao ponto, meus irmãos, da mulher dele dizer, olha, é o seguinte, para ti não tem mais saída. Em outras palavras, ela disse isso, olha, para nós não há mais saída. Você pensa bem. Às vezes, eu estava conversando com a minha esposa essa semana, nós às vezes criticamos muito esta mulher de Jó, mas se nós nos colocarmos um pouco na situação dessa mulher e ver que ela também perdeu seus 10 filhos, ela perdeu também todos os seus recursos financeiros. A prova foi tão grande que Deus deixa Jó diante de uma situação tão terrível, que a Bíblia diz que ele perde tudo. A Bíblia diz que não sobra nada. A única coisa que sobra são chagas no seu corpo. E ele vai então se coçando com caco de telhas. A Bíblia diz que tudo isso diante da presença do nosso Criador. Como Deus é longânimo, né, meus irmãos? E como Deus tem vitória para nós, né? Tudo em dobro Deus dá a Jó. As acusações não surtiram efeito. As acusações do nosso adversário, elas prevaleceram até um certo ponto. Depois daquele ponto ali que Deus estabeleceu, não prevaleceu mais, porque Deus restitui tudo a Jó, inclusive os seus filhos. A fidelidade na provação, ela traz uma restituição em dobro. Manter a calma e a fé
e não deixar de confiar em Deus. Não deixe de confiar em Deus. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, através dessa live, eu te digo, não deixe de confiar em Deus nesta noite. Aqueles que estão aqui no nosso templo central da Assembleia de Deus de Sapucaia do Sul, não deixe de confiar em Deus nessa noite. A fidelidade em Deus, ela nos traz uma restituição em dobro. Quem sabe Satanás levou alguma coisa tua, quem sabe o nosso adversário te prejudicou de uma forma ou de outra, mas o Deus que nós servimos é o Deus que restitui, é o Deus que restitui histórias nessa noite. Glorificado é o nome de Jesus. Mantenha a calma e a fé em Deus. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Diga comigo, deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glorificado é o nome de Jesus. Nós temos uma promessa de Deus. Não é fácil de servir a Deus no sofrimento. Não é fácil de servir a Deus na tribulação. Não é fácil de ser fiel a Deus quando todos eles estão dizendo assim: olha, não vale a pena. Não vale a pena, tu está perdendo tempo. Aquilo que tu está fazendo não está surtindo efeito. Você está perdendo a batalha, mas eu te digo nessa noite, você está ganhando a batalha. Mesmo que tu não esteja enxergando com teus olhos naturais, tu está ganhando a batalha nessa noite, porque tu está com Jesus no teu barco. Se tu estás com Jesus no teu barco, não tem derrota, não tem miséria, não tem enfermidade que tu não possa vencer nessa noite com Jesus. Ele é o médico dos médicos e Ele está aqui para nos abençoar. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado e intercede com o Pai por nós, a nossa causa. Eu não sei a maneira que tu entrou neste lugar, o que você precisa, o que tu necessita, mas nós estamos aqui diante de um Deus poderoso que quer nos abençoar, que pode nos abençoar e que abençoou a Jó, que esteve com Jó na tribulação. Ele não desamparou Jó, em momento nenhum Deus desamparou Jó. Jó foi cuidado por Deus. A Bíblia diz que Deus restitui mais 10 filhos, na quantidade exata, se não me falha a memória, de 7 homens e 3 filhas, e também de toda a sua riqueza do seu patrimônio. Deus restitui tudo em dobro, e assim Deus esteve com Jó. Meus irmãos, tem lutas que nós não aguentaríamos passar. Essa história, ela nos ilustra a vida de um homem que aguentou passar coisas que, quem sabe, eu e você, nós não aguentaríamos passar. Mas nesta noite nós estamos aqui, e eu sempre escuto uma palavra do pastor no final, do pastor João Carlos, que nos diz: quanto mais luta, venha para a igreja. Quanto mais vitória, venha para a igreja. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Que nós precisamos ser fiel quando as coisas estiverem dando certo, quando nós estiver prosperando, quando tudo estiver dando certo, nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiel a Deus, não só na luta. Às vezes é fácil de ser fiel a Deus quando as coisas não estão dando certo. Quando estamos na luta, daí nós vamos para a oração, nós vamos para o jejum, nós vamos buscar a Deus. Nós viemos no culto de oração, nós viemos no culto da juventude, nós viemos no culto da família, nós viemos em tudo que é culto que tem quando nós estamos na prova. Mas quando Deus nos abençoa, é mais difícil, porque aí, meus irmãos, a coisa está dando certo. Aí nós estamos com o nosso bom carro, com a nossa boa casa, com a nossa família estruturada. Aí é difícil de nós servirmos a Deus. Mas nesta noite, Deus está nos trazendo através desta palavra de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Glorificado é o nome de Jesus.
Churabacando rimicandaraia. Deus vai te dar força nessa noite, e tu vai conseguir te desviar do mal. O mal está nos cercando aí fora, o mal está batendo na nossa porta, o mal está caminhando pelas ruas dessa cidade, mas Deus vai te dar força, e tu vai te desviar do mal. Tu vai ter o discernimento espiritual das coisas de Deus, e Deus vai te dar força, vai te fortalecer, e tu vai te desviar do mal. Glorificado é o nome de Jesus. Deus quer te fortalecer nessa noite, através do poder extraordinário da palavra de Deus, que nos dá força para ser fiel, para ser íntegro, para ser reto, para temer a Deus. Não adianta o homem ser rico, não adianta o homem ser milionário se ele não temer a Deus. Não adianta o homem ter sucesso na vida financeira, não adianta o homem ter poder, ser quem sabe alguém poderoso nessa terra, se ele não temer a Deus. Não adianta nada, cai tudo por terra, porque há um vazio dentro do ser humano, e este vazio só quem pode preencher é o Espírito Santo de Deus, que está preenchendo nesta noite o teu coração, te alegrando, está nesta noite te estruturando para uma semana de vitória e de bênção. Eu quero concluir aqui esta palavra que eu trouxe ao coração de vocês. Quantos puderam entender a palavra de Deus? Existia um homem que ele foi colocado à prova, e na prova ele venceu a prova. A Bíblia diz que nós somos provados, mas nós também somos aprovados. Nesta noite, quantos querem ser aprovados por Deus? Levanta a tua mão para o alto assim e glorifica o nome de Jesus, porque o reino do céu é tomado por esforço, e nessa noite tu já te esforçou em estar aqui neste culto. Então o reino de Deus é tomado por esforço, desde os dias de João Batista até os dias de hoje. O reino dos céus é tomado por esforço, e quem não se esforçar, quem não procurar se esforçar, não pode ver a glória de Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Concluindo esta palavra que Deus colocou no meu coração nesta semana, eu quero te dizer: te esforça que Jesus está contigo. Não tema ao mal, tenha calma diante da dificuldade, tenha calma diante dos problemas, tenha fé em Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vimos, mas daquilo que nós esperamos. Então você não está vendo a tua vitória, quem sabe nesta noite, mas nós vamos orar aqui. O pastor João vai estar fazendo o convite final, vai estar orando, e eu tenho certeza que Deus te levanta para um outro momento, um momento de vitória. Levanta a tua mão para o alto assim e glorifica o nome de Jesus. Este momento que você está vivendo, ele não define o final da tua história, não. O final da tua história Deus já projetou, e nesta noite Ele coloca um ponto final nesse deserto que você está passando, e te leva a um outro estágio de bênção e de vitória com o Senhor Jesus. Amém?